Olá, começa agora Pesquisa e Ação. Hoje vamos falar sobre os principais fatores relacionados ao suicídio entre pessoas de 15 até 34 anos. Atualmente, a doença é considerada pelo Ministério da Saúde como um problema de saúde pública no Brasil. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, de 2013, 25 pessoas por dia se suicidam no Brasil. A pesquisa aponta também que nos últimos 20 anos o suicídio cresceu 30% entre os brasileiros. De acordo com a estatística, mais de 90% das pessoas que se mataram tinham algum transtorno mental, como depressão, esquizofrenia, bipolaridade, dependência de álcool ou droga. Para falar sobre esse assunto, tenho aqui ao meu lado o psicólogo de orientação psicanalítica com formação em psicoterapia, Dr. Felipe Carnovale. Olá, Dr. Felipe. Obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. Dr. Felipe, qual é o principal motivo que leva uma pessoa a cometer suicídio? Olha, a sua fala inicial foi muito assertiva no ponto de apontar que o suicídio ele tem, a grande maioria dele vem junto de algum outro distúrbio mental. Então, como você falou, a bipolaridade é importante, a depressão, a esquizofrenia e o uso de álcool e drogas, né? Então, o que pode levar a pessoa a se matar é um grande sofrimento. Né? Um grande sofrimento no qual a pessoa não vê uma solução. Que a gente chama de quando a pessoa entra no humor depressivo. Que é no momento em que ela não percebe que o problema dela possa ter uma solução. Ela vê que o sofrimento não vai ter fim. Em um estado de desespero total e leva a pessoa a esse ato último, fatal. Tendo em vista os dados da Organização Mundial da Saúde, qual é o principal fator enfrentado pela sociedade para combater esse mal? Hoje, atualmente, a Associação Brasileira de Psiquiatria tem trabalhado na direção de trabalhar com o preconceito que as pessoas têm quanto a esses transtornos que você mencionou, que ao longo prazo vão resultar no suicídio. Então, acho que uma grande ação é conscientizar as pessoas, não só as pessoas portadoras desse distúrbio, mas como os profissionais de saúde de apoio, contra esse preconceito, contra a depressão, contra a bipolaridade, esquizofrenia e o abuso de álcool e drogas. Como se a pessoa tivesse isso e não pudesse falar. Até em exames psicológicos, a pessoa quer que omite porque tem medo que isso comprometa a entrada dela num emprego. Então, isso é uma atitude preconceituosa, que só vai agravando o quadro, que já é delicado, e vai piorando a situação. Em 2006, o governo nacional criou um plano de prevenção preventiva do suicídio. O senhor acredita que esse é um meio de conscientizar as pessoas? Acredito. A ação preventiva, né, ela sempre tem essa finalidade de o que você pode fazer antes para que não se chegue nesse ponto, né? Então, eu acho, por exemplo, iniciativas concretas como essa da Associação de Psiquiatria contra o preconceito agem na prevenção. Ou seja, você, por estar passando por um problema de depressão ou bipolaridade, você não é menor. Isso não te inferioriza como indivíduo. O senhor acredita que as pessoas que cometeram suicídio, elas estavam deprimidas e não sabiam? Uma das possibilidades, sim, mas existem outros quadros, né? Quais são esses quadros? Por exemplo, da bipolaridade, por exemplo, da esquizofrenia, por exemplo, do abuso do álcool. Porque o álcool, o que acontece? Existe um tipo de depressão, que chama que a depressão, quando ela é associada à bipolaridade, aí você tem que tomar cuidado, que o indivíduo, ele cicla, que fala, né? Ele alterna momentos em que ele está eufórico, e aquele momento, por exemplo, em que ele está super extrovertido, ele fala com todo mundo, conta piada, ele gosta de todo mundo. Mas depois, quando toda aquela companhia se desfaz e ele se encontra sozinho, bate uma tristeza profunda e aquilo vai levando ele para um estado muito triste, né? Então tem que tomar cuidado. Por quê? Porque quando está associado a esse quadro de bipolaridade, por exemplo, não é só a depressão, entendeu? Mas é que a gente fala, porque quando está nesse quadro deprimido, o humor depressivo faz com que a pessoa só vá piorando as coisas e o que está ruim também piora. Então vai tudo mesmo sendo sugado para esse ralo, entendeu? Que é esse movimento automático da pessoa que tem que cuidar.
E isso, o que pode levar a ela a isso são vários quadros, dentre os quais a depressão. E como que é possível identificar alguém que tenha bipolaridade? A bipolaridade fala de uma oscilação de humor muito extrema num curto período de tempo. Então, por exemplo, eu estou super alegre, estou conversando com você, de repente você fala alguma coisa que eu não gostou da minha camisa, eu tenho um ataque de fúria, xingo você, falo um monte de coisa, aí eu percebo que você ficou triste, fico com culpa, vou querer, não, desculpa, pelo amor de Deus, não queria falar nada disso, você também me irritou, entendeu? É uma oscilação, né? Não é um comportamento que a gente fala estável e previsível. O bipolar traz muito a questão da irritabilidade. É como o famoso pavio curto. Qualquer coisa parece que já leva o humor lá em cima, explode, acessos de fúria, mania, sai comprando um monte de coisa. E isso é sempre, né? Isso faz parte do quadro, né, que tem um espectro da bipolaridade, né? Porque todos nós, em um determinado ponto, temos essa oscilação. O problema é quando sai de um extremo e vai para o outro num curto espaço de tempo. Entendeu? Então, conforme, se tem essa oscilação, você tem que prestar atenção. E no caso das pessoas que usam álcool ou droga? O álcool, ele acaba sendo, né, para as pessoas, por exemplo, como você estava falando do Robin Williams, né, ele tratou uma dependência de álcool. É como se o depressivo usasse o álcool como remédio. Né? Então ele está com aquele sentimento, aquela angústia que ele começa a sentir, que leva ele para aquele lugar, aí ele começa a beber. Aí beber, ele começa a ficar um pouco mais animado, começa a conversar com quem nunca conversou, e eles fazem uma festa, uma coisa assim. Então, é como se eles usassem o álcool para tirar ele daquele humor. Só que depois ele paga a conta. Ou seja, o buraco começa a ir cada vez mais Então, abaixo. O álcool ou a droga pode ser um caminho para o suicídio, porque vai ter uma hora que ele vai perder o controle. Então, aí que está. É preciso fazer esse que chama de diagnóstico diferencial. Se é um caso de alcoolismo puro, que chama alcoolismo primário, é uma coisa. Agora, se há bipolaridade ou se há depressão, junto com o consumo de álcool, potencializa, entendeu? A coisa piora. Parece que melhora num tempo, mas depois a pessoa volta para aquele buraco. Mas tem um quadro que não tem a ver. A pessoa pode apresentar alcoolismo primário sem apresentar necessariamente bipolaridade ou depressão. Entende? Então, assim, o álcool é um caminho para o suicídio? Sozinho, pode ser, mas é preciso entender que o suicídio hoje, na maior parte dos casos, ele está associado com outros quadros de distúrbio mental, que a gente chama que são distúrbios mais de humor, de personalidade. Por quê? Porque a bipolaridade e a depressão não é uma coisa que assim, acordei bipolar. Não, isso não existe. Se você está tendo uma queixa de bipolaridade, sei lá, com 25 anos, provavelmente os seus 15 você já era. Entende? É uma doença crônica, né? Os psiquiatras falam que é uma doença de carreira, que assim ela é um tempo, entendeu? É um tempo dentro daquele esquema, um tempo dentro daquele funcionamento que culmina nesse ato de desespero. O suicídio é mais comum entre homens ou mulheres? Por quê? Os dados que eu tenho é que os dois tentam, mas os homens acertam mais que as mulheres. Tem um motivo? Mulheres têm medo de morrer? Eu acho que o homem, né? Pelo menos os homens que foram abordados nessas pesquisas, eles têm ainda uma barreira para falar de suas emoções. Eles têm assim, uma certa resistência de ir para o psicólogo e falar. Por exemplo, se a gente pegar agora o caso da Copa do Mundo, onde deu aquele pane no time brasileiro, se falou em psicólogo, o Neymar, por um dos primeiros que falou, mas não sou maluco. Então, ou seja, existe uma construção idealizada do psicólogo. O homem ainda tem um pouco dessa barreira. A mulher, ela já entra naturalmente mais em contato com as suas angústias e sofrimentos e ansiedades. Por isso é mais dessa coisa tem mais essa atitude de compartilhar o que está sentindo, vamos conversar. Então, hoje ainda, as mulheres procuram mais a psicoterapia que homens, embora os homens estão crescendo nesse índice. Então, eu atribuo a isso. O homem, por causa dessa barreira que ele tem, a coisa só vai piorando. Entendeu? E não busca ajuda no momento em que pode-se intervir. Às vezes a ajuda é buscada ou nem é buscada. E a pessoa que escolhe o suicídio, ela está mesmo interessada em morrer, em acabar com tudo, com a vida, ou ela acha que o suicídio é um caminho para acabar com o sofrimento? Olha, eu acho que existem os dois casos.
né? Existem os casos onde a pessoa quer se livrar do sofrimento, e eu, como psicoterapeuta, eu acredito muito nessa linha, a primeira linha que me vem à cabeça e que eu procuro, é que a pessoa, na verdade, ela quer se livrar do sofrimento. Mas como ela não vê saída, ela só vê que a única saída é o próprio suicídio. Mas existem também umas pessoas que é como se a pessoa perdesse interesse na vida, entende? Ela não vê muito sentido. E quando ela tenta o suicídio, não consegue, ela vai ficar frustrada, ela vai tentar de novo, aí ela vai ficar mais frustrada ainda porque nem para morrer ela serve. Então, várias coisas podem acontecer, né? Eu acho que no fenômeno humano ele é muito subjetivo e único, né? Evitar falar um pouco dessas generalizações é sempre saudável. Então, assim, às vezes a própria tentativa frustrada do suicídio pode levar a uma frustração maior. Mas também pode levar a pessoa a fazer daquilo um grande ponto de guinada da coisa, né? Existem muitos casos de que a pessoa realmente chega nessa situação e fala, não é isso que eu queria. Um exemplo bom é tem um músico americano que é o Johnny Cash, que é um cantor de country, que ele também é viciado em drogas e que descreve a experiência que ele foi até o fundo do poço, que ele ia se entregar, mas naquele momento ele viu, não é isso. E aquilo virou um ponto de virada para ele. Entendeu? E o senhor acredita que quando ele pensa o suicídio é o último caminho, isso é um ato pensado, planejado ou é impulsivo? De novo, as duas coisas. Temos os impulsivos que fazem isso de uma forma como se quisesse se livrar de algo, e temos que vão pensando meticulosamente através do tempo, como que vai fazer. Entendeu? E tendências suicidas, ela pode ser hereditária ou é com os acontecimentos da vida? Olha, eu acredito sim nessa questão de que a pessoa apreende comportamentos com seus familiares. Por exemplo, o caso da bipolaridade está fortemente associado a uma das coisas que você usa para diagnosticar a bipolaridade é se algum parente de primeiro grau tem bipolaridade. E se algum parente de primeiro grau cometeu suicídio, essa questão tem que ser cuidada com atenção. Entendeu? Então, essa proximidade das pessoas da família, o comportamento delas, influencia no nosso, tanto para o bem quanto para o mal. Ok. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta iremos assistir uma reportagem sobre alguns casos de suicídio que repercutiram no mundo. Voltamos já. Voltamos com pesquisa e ação. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, de 2013, a cada hora uma pessoa comete suicídio, enquanto ao mesmo tempo outras 3 pessoas não atingem o resultado esperado com a tentativa. Veja agora na reportagem de Luana Wapers alguns casos de suicídio que repercutiram o mundo. Ouvir frases como não aguento mais ou quero sumir nunca devem ser ignoradas por quem escuta. Este tipo de mensagem geralmente é um pedido de ajuda e, o pior, pode desencadear em suicídio. O maior exemplo público são as chamadas personalidades da mídia. O cantor Kurt Cobain, vocalista da banda Nirvana, teve sua vida marcada por episódios de depressão e deixou uma carta de despedida para seus fãs. O ator Robin Williams, que foi protagonista em vários filmes de sucesso, sofria de depressão e também cometeu suicídio. Há toda uma conjuntura social, de cobrança, de imposição de valores que eventualmente leva as pessoas ao suicídio. Claro que não é um número absoluto de pessoas, mas é um número bastante expressivo que comete isso, que é considerado um crime contra si próprio. Em setembro de 2013, Champignon, baixista da banda Charlie Brown Jr., foi encontrado morto no apartamento onde morava, em São Paulo. Segundo a polícia, os primeiros indícios são de suicídio. Já esta psicóloga explica que a fama pode ser um dos fatores que levam a uma falsa percepção da realidade.
Acho que esses casos acabam repercutindo mais por conta da figura que está envolvida, né? Uma percepção negativa de si mesmo, das experiências que a pessoa vive, uma falta de esperança com relação ao futuro e talvez um artista esteja mais suscetível a esse tipo de pensamento distorcido. Doutor Felipe, como que o senhor vê esse tema suicídio abordado pela mídia? Bom, ultimamente o que choca, né, que acaba chocando um pouco as pessoas é porque pessoas que têm fama, uma suposta fama, se suicidam, né? Eu acho que a gente teve um exemplo aí do Chorão, depois do Champignon e culminou aí com Robin Williams, que isso foi uma grande comoção mundial, né? Então, assim, é importante, como a gente estava falando de que o suicídio sempre traz uma questão de um outro distúrbio, né? Por exemplo, no Robin Williams, você percebia que, como ele já tinha sido tratado de álcool e drogas, já com um quadro de bipolaridade, né? Onde ele ficava muito animado com a audiência, com aquela coisa toda das pessoas olhando ele, mas talvez sozinho batesse aquela angústia, aquele sentimento de que não vai dar, e isso acaba levando, né? Então, ou seja, a fama acaba sendo até um fator que dentro dessa composição, ou seja, quando eu tenho fama todo mundo me conhece, eu sou muito importante para muita gente, então eu sou muito amado, todo mundo gosta de mim. Mas e depois quando vai para casa? E depois quando vai lidar com as pequenas dificuldades do dia a dia que todo mundo tem, né? No caso do Robin Williams, assim, já fazia, né, embora ele fosse muito conhecido por vários filmes que marcaram época, né, Sociedade dos Poetas Mortos, por exemplo, mas há quanto tempo a gente já não viu um filme onde ele era a estrela principal, né? Ele havia tentado um seriado, acho que é The Crazy Ones, que também não emplacou para a segunda temporada. Então, ou seja, Robin Williams estava envelhecendo. E qual é a melhor maneira de tentar se comunicar com o paciente? Se alguém consegue perceber que ele está caminhando para um fundo do poço? Então, é importante sua pergunta, né? Como é que a gente identifica no dia a dia? Geralmente, você percebe a pessoa é como se ela começasse a ter um comportamento assim, começa a ficar muito tempo isolada, não conversa muito com as pessoas, como é que fala, um movimento assim de introspecção. A pessoa está muito quieta. Os psiquiatras também falam assim do comportamento de despedida. Às vezes a pessoa liga para uma que faz muito tempo que não liga e fala assim, se acontecer alguma coisa, você cuida dos meus filhos? Então, você sabe que eu sempre gostei muito de você, você foi uma pessoa importante. Entende? É algum tipo de comportamento esse que destoa, né? E é importante, então, você estar muito ligado nessas coisas, porque às vezes na convivência isso passa batido. Na correria do dia a dia, isso passa batido. Que é um outro fenômeno também dos nossos relacionamentos hoje em dia, né? É como se a pessoa tivesse muito tempo para prestar atenção no outro. A Organização Mundial da Saúde divulgou um relatório que o suicídio é a terceira causa de morte em adolescentes. Por que essa faixa etária é propícia? Por que isso acontece? Então, mais uma vez, a gente volta àquela questão dos outros quadros de distúrbio mental. Provavelmente, tá, quando está associado a uma depressão juvenil ou um quadro de bipolaridade que já se inicia na infância, né, porque começa assim, às vezes a criança apresenta uma ansiedade muito grande e que a família ou não consegue perceber, ou a criança consegue esconder, não consegue dar um encaminhamento para aquilo e aquilo fica incubado, entende? E quando a ansiedade ela fica assim incubada, ela começa a se transformar num sofrimento, numa angústia. E aí, quando vai ver, chega num caso de ter suicídio nessa faixa etária. E a faixa etária da adolescência também traz digamos assim, um fator muito importante, que um dos temas fortes da adolescência é a construção da identidade. Então, começa a se quebrar com o modelo da família, começa a se olhar para fora da família. Bom, minha família é assim, mas o mundo é assim, o que eu quero ser? E isso traz conflito. A adolescência já é um período conflituoso por si só. Então, se traz uma bagagem de um transtorno mental junto com isso, é preciso ter cuidado. E o bullying, ele pode ser um caminho também para agravar essa situação? Principalmente. E como que a família pode ajudar, pode interferir
positivamente nessa faixa da vida, contribuindo para que não chegue nesse estado? Primeiro de tudo, estar muito ligado, muito conectado. Os pais precisam estar muito conectados com a criança, com o adolescente. Muita conversa, muito diálogo. Percebeu que tem alguma coisa estranha? Conversa. As crianças, mesmo com problemas, elas gostam de conversar sobre o que elas estão sentindo. Então, assim, os pais mostrando esse interesse, mostrando querer participar do que está acontecendo, mas um interesse genuíno. Porque um outro fator que acontece é como se a criança hoje não pudesse ficar triste. Então, assim, ficou triste? Não, fica feliz logo. Como se os pais não conseguissem lidar muito com a criança triste, já quisessem que ela ficasse feliz logo. Então, a criança, se está passando por um problema porque ela está triste, ela entende, para onde vai minha tristeza? Minha tristeza não tem lugar no mundo. Eu não consigo colocar minha tristeza em lugar nenhum. Então, ela vai para dentro. Entende? Então, a partir do momento que há um interesse genuíno, um contato de qualidade, como que você está, o que você está sentindo, o que aconteceu hoje na escola, essa proximidade, isso atenua o problema. Qual o principal erro das pessoas ao identificar que uma pessoa está passando por uma dificuldade, uma angústia? Eu acho que o principal erro é desclassificar esse sentimento, como se esse sentimento da pessoa não tivesse valor. Olha, isso daí é frescura, isso daí não tem nada a ver. Por quê? Porque a pessoa está querendo se expressar, está querendo expressar um sofrimento. Talvez não seja um sofrimento, não seja uma questão importante para quem está ouvindo. Por isso que na psicoterapia a gente pratica a imparcialidade, a neutralidade. Independente do que o indivíduo fala, isso é recebido, porque faz parte do universo dele. Então é poder receber isso, poder ouvir, mas ouvir genuinamente, sem julgamento, buscando uma compreensão e não um julgamento. Então, quando essa pessoa apresenta um grito de socorro, ela quer ajuda. Quando ela não quer ajuda, como que uma pessoa pode identificar? Quando ela não quer ajuda? Quando ela não apresenta nada, nenhum tipo de sintoma. Como a gente falou, né? A pessoa costuma se retrair. E esta retração, ela é percebida como uma coisa diferente. Opa, está muito quieto, está passando muito tempo no quarto, está muito tempo na internet, está acordando muito tarde, dormindo muito tarde, está tendo um estreitamento do círculo social, ou seja, não está saindo mais com amigos, com primos. Esses são coisas que vão acontecendo, que às vezes a pessoa não fala, não manifesta que está com um problema, mas às vezes quem está junto pode intervir. O senhor tem uma orientação geral para a gente ter uma prevenção desse número grande do suicídio? Primeiro também é importante dizer que às vezes a intervenção medicamentosa é necessária. É preciso entrar com uma medicação, porque alivia o sofrimento da pessoa, junto com um acompanhamento terapêutico e às vezes um trabalho junto com a família. Então, primeira coisa, viu que precisa de ajuda, não hesita, não perca tempo, não ligue muito para o preconceito. Precisa de ajuda? Vá buscar com os especialistas da área, psiquiatras e psicólogos. Quando o senhor recebe, ou qualquer outro profissional recebe um paciente no consultório que tentou o suicídio, não teve sucesso, como que é o tratamento? Como que vai ser? Primeiro, entender por que ele está tentando o suicídio. O que está acontecendo com ele. Poder olhar para isso sem julgamento. Porque a partir do momento que há um contato humano com um sofrimento, esse sofrimento, quando ele percebe que alguém entendeu, uma das melhores experiências é quando a gente encontra alguém que entende a gente, em qualquer nível. Então, isso costuma aliviar o sofrimento. Às vezes, só isso não basta, precisa entrar com uma medicação. Mas esse trabalho junto relacional, porque nós somos uma espécie gregária, significa o quê? Que o homem, ele anda em bando, sempre andou. Então, nós precisamos dessa relação entre nós. Então, sem isso, a tendência é adoecer. Então, a qualidade dessa relação é importante também.
E o jovem, e a família que teve um ente querido que cometeu suicídio, como lidar com a perda? A perda precisa ser falada, todo mundo precisa falar o que sente em relação a isso, todo mundo precisa entender o que aconteceu, entender talvez que isso se originou num tempo anterior, que desde um tempo já vinha acontecendo mudanças que talvez ninguém percebeu, para que eles possam ter uma elaboração, uma compreensão do que aconteceu, para que pelo menos eles possam evitar esses problemas no futuro ou perceber que isso pode acontecer se não tomar cuidado. O programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer a sua presença, Dr. Felipe. Muito obrigada. Eu agradeço o convite. Você gostaria de deixar alguma informação? Eu só gostaria de salientar um pouco dessa campanha da Associação Nacional Brasileira de Psiquiatria para que o preconceito contra o distúrbio mental seja uma coisa eliminada. Então, o primeiro sinal de ajuda, busque ajuda. Está precisando de ajuda, busque. O Pesquisa e Ação fica por aqui. Obrigada pela sua companhia.